Veni Sancte Spiritus, Veni Lumen Cordium. Veni Sancte Spiritus, Veni Lumen Cordium. Vem Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vamos entrando e vamos dizendo isso. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito de Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, roga por nós. Veni Sancte Spiritus. Veni Lumen Cordium. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vinde Espírito de Deus. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. 23 de junho de 2020, ano do Senhor. Há 185 anos atrás, Deus trazia ao mundo aquela que seria conhecida na história do cristianismo como a apóstola do Espírito Santo. Sejam bem-vindos aqueles que estão conosco neste momento, que sejamos abençoados com toda a sorte de bênçãos e graças espirituais da parte do Espírito. Hoje nós tivemos e estamos tendo uma programação maravilhosa, nós que somos filhos espirituais de Helena Guerra. Pela manhã, às 9 horas, hora de Pentecostes, nós rezamos o Rosário do Espírito Santo. Às 15 horas, nós renovamos um hábito de Helena Guerra, que era justamente fazer a renúncia do mal e de Satanás e renovar as promessas de fé do batismo. Agora nós temos esse momento de catequese e daqui a pouco, às 10 horas, Ironia e Padre Carlinhos estarão adorando Jesus em ação de graças pela vida de Helena. Eu acredito que o Padre Bernardo, que vai estar comigo, já está aqui da Alemanha, e a gente já agradece a Deus por... É meia-noite na Alemanha e o Padre Bernardo está aqui conosco, se disponibilizou. Esse também que é um filho amado da Beata. Te acordamos ou não? Não. Aleluia. Aqui já é meia-noite, mas está tranquilo. Meia-noite? São meia-noite 5. Que bom. Sua bênção, Padre. Deus abençoe. Sua bênção de novo também. Já tivemos... Espírito Santo, e bênção também os sacerdotes que estão conosco. Glória a Deus por isso, esse dia intenso, a qual nós estivemos louvando a Deus pelo carisma, pela herança espiritual, a qual hoje nós podemos beber esse carisma, não é? E como é bom saber que nós temos alguém tão próximo de nós, que os santos não estão mortos, mas pelo contrário, né? Eu sempre gosto de dizer que quer ver
a Bíblia encarnada é olhar a vida dos santos, dos beatos, né? O melhor modo de nós lermos o Evangelho é justamente quando nós temos essa oportunidade de vermos homens e mulheres que ali encarnaram toda essa experiência, né? E estamos aqui juntos, né? Mais uma vez, glória a Deus por isso. Bom, Padre, glória a Deus, glória ao Espírito Santo, né? Que nos uniu, né? Porque é ele que faz os santos, como a Beata dizia. Que profundo isso, Padre. Eu me arrepiei quando o senhor falou agora. A melhor maneira de ver o Evangelho encarnado, a palavra, é realmente a vida dos santos, né? Enquanto eu estava preparando aqui, só partilhando uma coisa rapidinho que mas me chamou assim muita atenção, né? Hoje, uma determinada pessoa me mandou um vídeo do Raniero Cantalamessa, né? O nosso pregador do Papa, né? Para nós colocarmos no YouTube, eu coloquei. Como filho obediente, eu coloquei. Eu falei, não, mas vou provocar mais algumas coisas também, né? Ou melhor, Salvatore Martinez. E depois, um puxa o outro, não é? E eu vi uma reportagem do Raniero Cantalamessa. E ele dizia uma coisa lá que me chamou muita atenção. Ele dizia que antigamente, quando os carismáticos se juntavam, era para rezar. Hoje, os carismáticos, quando se unem, é para falar de oração. E há uma diferença, né? Há uma diferença, né? Ou seja, é o Espírito Santo que nos concede justamente essa graça. Antes de falar de oração, fazermos o quê? Orar. Adentrarmos o mistério. Por isso que você começou justamente pedindo esse Espírito Santo. É isso que nós temos que o tempo todo estar pedindo. Amém, amém, é verdade. Eu vi também essa pregação do Frei Raniero Cantalamessa quando ele disse que a gente fala de oração hoje, né? Mas às vezes não ora. Uhum. Quem ora em nós é o Espírito Santo. Romanos 8, 28. O Espírito Santo... Aí ele que adentra o mistério, né? Ele é o motor da oração, né? A gente ora só porque o Espírito está orando em nós. E é maravilhoso. Se alguém se sente enfraquecido na vida espiritual, é porque está faltando o combustível que é o Espírito. Essa comunhão com o Espírito. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão. Quem gera essa comunhão nossa com a Trindade é o Espírito. Por isso que a Beata dizia, Padre, que a graça, a gente fala tanto na graça e às vezes não sabe o que é a graça. Helena Guerra dizia, a graça é a comunicação do Espírito de Deus ao nosso espírito. O Espírito de Deus, como diz 1 Coríntios, que sonda as profundezas de Deus, ele também sonda a gente, né? Em qualquer situação. É maravilhoso isso. Então, é como se o Espírito Santo linkasse a gente, quem faz essa conexão entre o céu e a terra, entre o humano e o divino, entre o filho e o pai, entre o filho e o filho, é o Espírito. É maravilhoso, né? Com certeza, isso nos dá uma... Porque sem o Espírito Santo nós não queremos conseguir, né? Aquela palavra justamente, né? Sem o Espírito Santo nós não queremos dizer Abba, Pai. E nem Jesus é o Senhor. Isso está muito não, claro. Nunca, jamais. É o Espírito Santo que testifica aquela graça a qual nós recebemos no batismo. Não tem outro modo de ser filho no filho sem essa graça. Sem essa graça do Espírito Santo. Estou me lembrando de São João Paulo II, na encíclica sobre o Espírito Santo, divino e vivificante, né? Senhor que dá vida, quando ele diz que o Espírito Santo é o autor da autocomunicação de Deus. Dudu, estão pedindo para aumentar o volume. Adentra o mistério, filho. Meu volume está todo cheio. É porque eu estou no telefone mesmo. Se você tiver como colocar o fone de ouvido, fica mais fácil. Se tiver fácil. Meu fone de ouvido é de R$12 da Casa China. Eu posso até tentar. Mas não sei se eu vou conseguir, não.
Então fala aí que eu vou. Não, tem. Perfeito, Tá não tem rindo, não. problema. Não tem problema. Minha única riqueza é o espírito. Meu filho, pois não falta nada. Amém, amém, Não amém. falta Por isso que a nada. Beata dizia: ser devoto do espírito, se abandona a ele e o resto é festa, né? Sim, sim, cuida, cuida, cuida que pronto. Não falta Amém. nada. Falar Eu tô... nisso, cuida. Acho que todo mundo podia fazer uma profissão de fé no Espírito Santo, né? Eu nem botei ainda, olha Vai só, lá, hein? adentra, Não, cada um adentra. de nós é chamado a fazer uma profissão de fé no Espírito Santo. Sim. E A gente todos os dias, e todos os dias é aquela crisma espiritual que a Beata dizia. Quem tem a crisma espiritual aí? Será que alguém tem Pronto, a vamos. oração da crisma espiritual até o fim? Melhorou ou tá a mesma coisa? Não, melhorou, melhorou. Então tá bom. E o padre, o que é a crisma espiritual? Nesse tempo que nós estamos muitos sem a comunhão sacramental, a igreja sempre ensinou, se você por algum motivo não pode receber o corpo, o sangue, a alma e a divindade do Senhor, você faz o quê? Faz um ato de fé no seu coração e diz: Senhor, eu desejo, a comunhão é um desejo, né? Desejei ardentemente cear convosco. Toda comunhão começa no desejo. Toda comunhão sacramental deveria começar na comunhão espiritual. O cabra, como vocês dizem na tua terra, padre, deveria amanhecer o domingo e o cabra devia estar já louco, sedento e faminto pelo Senhor, assim como a corça suspira pelas águas, assim como o vigia que espera a aurora para ir para casa. Ele devia já estar querendo comer o Senhor de qualquer jeito e ser comido por ele, né? Comungar e ser comungado. E aí ele tinha que estar desejando aquilo. Meu Deus, e a hora da missa aí chegando e o fogo ia aumentando, né? A comunhão Só espiritual. concluindo, né? Porque uma isso faz total diferença. Porque quando você está com esse anseio, e nós vemos que muitas vezes acontece essa falta de esse anseio, nós deixamos a graça de Deus através da liturgia da palavra passar. Eu sempre digo também que nós precisamos aprender mais e a viver mais essa dimensão. Porque quando pede-se o Espírito Santo não deixa nada passar em branco. Aquilo que nós partilhávamos pela manhã, que você de forma especial dizia, né? Nos primórdios da igreja, quando se ouvia do evangelho que o paralítico era curado, o cego era curado, ali na assembleia. Ali na assembleia. E o que é que nós vemos hoje muitas vezes, né? Que se a pessoa colocar o pé fora da igreja e perguntar qual foi a primeira leitura? Refrão do Salmo, segunda leitura. Justamente, padre. Aí a pessoa acha que comungou, mas ela saiu ali, como é que diz? Esquizofrênica. Com Alzheimer, já sai esquecido. Isso, já sai com Alzheimer espiritual, como o Papa Francisco fala, né, das doenças espirituais. Porque uma mesa prepara a outra. Isso também é falta de catequese, falta de experiência com Deus. Com certeza. Né? Você vê quantas pessoas vão para a igreja ouvir a palavra de Deus. Né? A Bíblia ainda não é o alimento nosso, não é ainda o pão nosso de cada dia. Ainda agora eu encontrei uma foto da minha mãe, sentadinha, já doente, sem cabelo, estava lá, ó, com a palavra na mão. Né? Eu também, padre, depois que eu fui batizado no Espírito, quando era adolescente em São Gonçalo, nunca mais. A Bíblia da gente, né, já está pedindo arrego. A minha, habitualmente, eu troco de 2 em 2 anos. Por quê? Porque eu aprendi uma coisa também,
e que me perturbou muito quando eu entrar no grupo de oração. E a Bíblia era toda marcada, de se amarrar. Eu tenho uma coleção de Bíblia aqui, né? De estudo e tudo mais, né? E toda marcada com tudo que era lembrança de grupo de oração e tudo mais. E uma vez eu perdi ela. Porque estava tudo marcado, eu já sabia os textos de cor, porque estava tudo marcado. E o que aconteceu? Um pregador estava falando sobre desapego. E ele dizia, claro, é palavra de Deus? É. Mas até nisso também temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Ele dizia que sempre, de tempos em tempos, ele renovava a Bíblia dele. Claro, ele guarda a velha, não é desfazer, né? Mas nesse sentido, por quê? Porque, claro, é mais fácil para a gente encontrar quando está tudo marcado. As nossas liturgias, eu me recordo, lá nós sentados nos bancos lá, né? Nós marcamos, né? Tinha que rezar. Verdade, nós dois, é verdade. A gente sentava um do lado do outro, né? Tava tudo marcado lá, né? Mas na Bíblia também, por quê? Porque por essa graça do Espírito Santo, aquilo que a carta aos Hebreus diz, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, até quando eu tenho uma Bíblia nova, eu vou redescobrir também. Redescobrir também os textos que eu já conhecia, mas que talvez a tradução seja diferente, talvez eu esteja com uma percepção. Por quê? Porque o diferencial de ler a Bíblia é que sempre o autor está conosco, quando nós pedimos. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. O autor está ali, ó. Ali no meu pé do ouvido, assim como eu tô com esse fone de ouvido. Imagine. Ok. Caramba, essa é boa, hein? Eu tô ligado com fone de ouvido aqui no telefone para te ouvir. Mas quando eu tô com a Bíblia em oração, gente, eu pego, é como se eu ligasse esse fone de ouvido aqui na Bíblia, ó. E o autor tá ali, ó, adentrando o mistério. Vai me dando a percepção e a compreensão. Eu nem sei direito por que a gente começou a falar da comunhão espiritual. Ah, por causa da crisma espiritual. Por causa da crisma espiritual. Mas por falar em Bíblia, o Papa Francisco tem uma catequese bem interessante, padre, que ele pergunta: o que aconteceria se usássemos a Bíblia como usamos o celular? E ele pergunta, se a gente levasse sempre conosco a Bíblia no bolso, o que aconteceria? E se esquecêssemos a Bíblia em casa? E voltasse correndo para pegar. Quando a gente esquece o celular, a gente volta para pegar? E quando é desconectado, quando a bateria acaba? Então, e você está sem carregador. amado, então, ô decadência, né? Então a gente ainda não ama a palavra como deveria. E olha só, deixa eu dizer uma coisa, padre. Quem não ama a palavra não conhece o Espírito Santo. Tá? Porque existem dois caminhos de conhecimento do Espírito Santo. É a revelação, que é a revelação bíblica. A verdade de Deus sobre o Espírito que está na história da salvação. E a experiência na história dos homens e na nossa própria história. Então, olha só, se eu não conheço a Bíblia, eu não vou conhecer o Espírito Santo. Se eu não conheço o Espírito Santo, eu sou ignorante das coisas de Deus. Sim, o Santo São Jerônimo sempre dizia, né? Ou seja, quando se ignora a palavra, se ignora o próprio Deus. Isso, então a gente pode dizer isso. Ele falava isso, né? Então ignorar a Escritura é ignorar também o conhecimento do Espírito. Sim, né? Tá então, tudo. A Beata, tá tudo. Isso chama-se economia da salvação, né? A nossa fé, ela tá toda ligada. A gente hoje fala de rede, né? Network. As networks. É a mesma coisa, tá tudo ligado. Agora, quem dá esse entendimento entre todas essas ligações, quem faz a sinapse, estou pensando agora em neurociência, é o Espírito. É o Espírito. Então, a Beata falava da comunhão espiritual. Não só, da crisma espiritual. Crisma espiritual. Né? É maravilhoso, porque você pode comungar espiritualmente, como nesse caso, mas também ela falava que a gente pode ser crismado espiritualmente. Se a crisma é o sacramento do Espírito,
E eu que fui crismado, por exemplo, dia 6 de setembro de 1991. Lá se vão quase 30 anos. Eu fui no final de dezembro de 2000 não, 95, eu tinha 15 anos. Então, e aí o que Helena Guerra diz? A crisma espiritual é o desejo do espírito, de ter o espírito. Você diz vem, e ele vem. Ela usa... me recorda aquela situação no Atos dos Apóstolos, né? Como é que nós vamos negar se eles já receberam? Se eu não me engano, é Pedro que diz isso. É o Pentecostes dos pagãos, né? Enfim, é maravilhoso essa devoção ao Espírito que a Beata traz. Nós já rezamos, né, padre? Agora a gente tinha que fazer um pouco de catequese, né? A gente já começou, né? Olha que poder esse pensamento aqui, 41. Olha que poder esse pensamento. Faz o merchandise aí do livro. Não, porque ele já está esgotado. E o senhor sabe que a gente nunca quis vender livro, né? A gente quis levar o Espírito Santo. Sobretudo, né? Sobretudo. O mistério de Pentecostes é um mistério permanente. O Espírito continua a vir sobre todas as almas que verdadeiramente o desejam. Pentecostes, então, não acabou. Pentecostes não acaba. Mistério permanente de Pentecostes e Pentecostes, até chegar ao céu. Eu costumo sempre dizer aquilo que Padre Alírio Pedrini, um jesuíta cabeçudo, que ainda está vivo ainda, que dizia que Natal é Emanuel, Deus conosco. Pentecostes é Deus em nós, pelo Espírito. Ontem, por falar nisso, até me veio... Padre, tem hora que a mente humana é fogo, né? De madrugada, antes de dormir, eu fui beber água, aí me veio aquela música. Eu não vou falar o nome do grupo, nem da cantora, porque a gente, às vezes, né, a pessoa pode processar, falar besteira. Enfim, aquela música que dizia... Assim, não vou cantar também, né? Mas o verso é assim: ainda encontro a fórmula do amor. Não conheço qual cantor, não tem perigo não. Ainda encontro a fórmula do amor. Eu falei, caraca. Fórmula. Já encontramos. Fórmula, já encontramos. Nós já temos a vacina, o antídoto, o remédio para a fórmula do amor. É RM5,5. A fórmula. É uma fórmula química, hein? Cara, muito show, né? RM é o composto aqui. 5,5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito. Nós já temos a fórmula do amor. E Helena Guerra foi criada para que o mundo e a igreja não esquecesse a fórmula do amor. Porque Pentecostes é essa vacina trinitária que Deus vai dando na humanidade. Que vai dando na humanidade. Todo dia, para quem é crismado espiritualmente, para quem é batizado no Espírito, você pode falar efusão, batismo, comunhão, escravidão, injeção. Não importa o nome. Importa é que você experimente diariamente a presença de Deus na tua vida, na tua alma, nos teus pensamentos, nas tuas emoções, no teu comportamento, na tua visão, na tua missão, nos teus valores, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uma vez eu lembro que a gente estava nos Estados Unidos e me veio isso, né? Outra comparação, outra analogia. A maioria dos brasileiros nos Estados Unidos não conhecem o dono da casa. É inquilino, né, que fala? Senhorio. Senhorio. Aqui se usa muito o termo senhorio. Os portugueses usam o termo senhorio. Aí, padre,
eu fiquei falando, cara, é isso. O Espírito Santo mora no coração de Trump, de Bolsonaro, de Marina, de Lula, do Papa Francisco, de Padre Bernardo, de Eduardo Braga. E às vezes a gente não conhece o dono da casa. Entende? Somos desconhecidos, tornam-se desconhecidos. Ele se torna desconhecido para tantos cristãos. Um estranho, ele é chotado. Sabe? Como diz Efésios 4, ele é contristado. É triste isso. Mas quantas vezes o Espírito é contristado? Quantas vezes o Espírito Santo é desconhecido e ignorado? Quantas vezes ele é um renegado? Bullying, né? Hoje só fala de bullying. Se é alguém que sofre bullying, a história toda do mundo é o Espírito. É sério, é sério. Porque neguinho fala que ele é uma força, o pessoal fala que ele é uma energia, que é uma ele emanação. Que é uma emanação de luz, que ele é uma pomba, que ele é uma criatura, né? Cara, a ignorância a respeito do Espírito é triste. Quantas vezes, padre, eu já preguei dizendo que se a gente tivesse que fazer um filme sobre o Espírito Santo, ia ser Esqueceram de Mim. Né? Lembra? Quando todo mundo sai e deixa o guri na casa, Sim. Esqueceram de Mim. Seria o triste filme se Helena Guerra não tivesse nascido. Que bom que ela nasceu. Glória a Deus. Há 185 anos, o Espírito Santo deve ter dado um suspiro lá em cima. Caraca, nasceu minha apóstola. E aí, padre, quando ele te viu nascer, quando ele me viu nascer, quando ele viu Yasmin, Morgana, Ana Paula, Bianca, Lilian, Albino, Daniel, Marcos. Todo mundo, quando essa galera nasceu, aí o Espírito Santo falou, nasceu alguém que vai fechar comigo. Gente, porque vocês não conhecem nossa história, a gente não está aqui para falar da gente, né, padre? A gente não se comunica sempre, sempre, sempre. Mas por 3 anos nós sentamos um do lado do outro, né? No colégio onde nós estudávamos. 5h30 que a gente tinha que estar na capela? Sim. Então, vamos lá. Não, 5h30 tinha que acordar. Tinha que acordar, depois de cantar o Veni Creato. 6h10 tinha que cantar o Veni Creato. De batina, ajoelhados na capela. E aí, eu e Padre Bernardo, que era uma criancinha, né? Tinha 19, 20 anos. Nossa! Mas eu já tinha, eu acho que eu tinha 22, sei lá. A gente acabou sentando um do lado do outro, né? E quando o outro não estava ali, e que bom que você me lembrou ainda agora, né, padre, que a gente ficava escrevendo na Bíblia, na liturgia das horas. Na liturgia das horas. Aquilo que tocava a gente. Gente, é isso. E um mostrava pro outro, né? Yes! Aí fazia assim, adentra, filho. Adentra, filho. Laxa, filho. É isso. O Espírito Santo tem que ser o nosso companheiro de banco. Tem que ser o nosso companheiro de cama. Tem que ser o nosso companheiro de cozinha, de banheiro. A maioria das inspirações que eu tenho é quando eu estou tomando banho. O melhor lugar para rezar, porque quando a água cai também, sabe? Tem toda aquela graça também. Tem um negócio químico, físico, viva, natural, porque relaxa, né? Mas Deus. Tem um negócio espiritual. Tem um batismo do Espírito Santo no banho também. Mas eu quero dizer, cara, tem uma música velhinha que ninguém conhece. Eu fico revoltado às vezes. Porque ela dizia assim, padre, dia e noite vai o teu Espírito, Senhor, comigo. Comigo, não é velho não. Claro que é. Eu tenho o CD da Canção Nova, se não me engano, tem essa música. Meu Deus. Mas nem na Canção Nova, quando a gente vai pregar, o povo lembra dessa música. Conheço.
Amado, então olha só, é preciso lembrar da vida de Helena Guerra. Né? A gente chegou na metade dessa live, né? Hoje é um dia histórico para mim também, né? Minhas primeiras lives. Tudo pelo Espírito Santo. Um dia Dom Ascona falou isso para mim. Ele falou, meu filho, não negue nada ao Espírito Santo. Mas eu quero provocar o pessoal que está aí em casa. Quem está aqui com a gente, quem vai ver essa live depois. Faça a tua profissão de fé no Espírito Santo. Raniero Cantalamessa, o pregador do Papa, ele já tem 85 anos, nem parece. Ele é uma bênção de Deus. Tá novíssimo. O Espírito Santo renova tudo. Novíssimo, amém. O Espírito Gente, Santo é a juventude. Ele é a juventude, disse o Papa Francisco. Isso aí. Aí ele falou, olha, eu adoro esse pensamento dele. Eu já repeti e não me canso. A filosofia fala de Deus. Toda filosofia toca em Deus, seja para negar ou para afirmar. A história fala de Cristo, mas só a experiência fala do Espírito Santo. Filosofia, Deus, o Pai. História, o Filho, que ele se fez carne na história. Só a experiência fala do Espírito Santo. Você tem que ter experiência com o Espírito Santo. Não sei como, no chuveiro ou na igreja, deitado ou em pé, estudando ou namorando, no Brasil ou em Portugal, na Alemanha, nos Estados Unidos ou na Alemanha, nós precisamos do Espírito Santo toda hora. É o segredo. O Espírito Santo é o segredo da nossa vida. Padre Davi hoje falou uma coisa maravilhosa ainda agora, na oração da tarde. Ele disse, sem o Espírito Santo a nossa vida é vazia. Sem o Espírito Santo não tem sentido. Nós seríamos então aquele cemitério que Ezequiel viu. De ossos secos, de homens secos, mulheres secas, cristãos só de carne e osso, sem alma, sem vida. Então, Padre, nós precisamos reencontrar a pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos ter o Espírito Santo como o amigo do peito, literalmente, né? O amigo do peito. Então faça a tua profissão. Alma da minha alma. Alma da minha alma. Vida da minha vida. Eu, nessa quaresma, que eu não falo quarentena, né? Eu falo quaresma. Nessa quaresma, eu tenho chamado ele de duas coisas. Auxílio emergencial diário, né? Para lembrar, né? Que a gente precisa, né? Então, do auxílio emergencial diário. E respirador. Respirador. Respirador da minha alma. Respirador da minha alma. Vamos adentrar nesse mistério, Padre. Mas em Pentecostes, nesse ano, dia 31, no sábado, a comunidade Betânia me pediu para fazer uma live, só que eu fiquei sem internet. 15 dias eu não pude fazer. Mas o padre, um dos padres da Betânia, a pedido do nosso padre, do padre Vicente, pediu que eu falasse sobre o Espírito Santo à luz das revelações trazidas pela Beata Helena Guerra. Tá bom? É o tema da nossa live. Então, eu marquei aqui algumas coisas. Vamos lá, então. A primeira coisa que Helena Guerra traz para a gente como revelação é o básico que a gente está falando aqui, em outras palavras. O retorno dos fiéis ao Espírito Santo. Ponto 1. Esse foi o grito de Helena Guerra a vida inteira. Retornemos ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo retorne a nós. Estão entendendo que você precisa buscá-lo? Você precisa se mover? Não vamos cantar, ele se move em você. Cara, se mova também. Dê passos até o Espírito Santo. Busque-o. Vai estudar a palavra. Por que os jovens
em Duquesne experimentaram? Porque eles leram Atos dos Apóstolos, porque eles leram a cruz e o cruz e o punhal. punhal. Isso, porque eles leram, porque eles estavam sedentos, né? Por que aconteceu os grandes avivamentos da história? Por que o século XX foi consagrado ao Espírito Santo? Por que o Vaticano II aconteceu? Por que a Canção Nova e todas as comunidades, por que os focolares, por que o caminho neocatecumenal, comunhão e libertação? Porque homens e mulheres buscaram ouvir o Espírito, ouvir o que o Espírito diz à igreja. É um hino no Apocalipse, né? O que o Espírito diz à igreja. Então, a primeira coisa, retorne ao Espírito Santo. Esse é o primeiro presente, depois de 185 anos, que a Beata quer dar para mim e para você. Padre, diz aí, eu quero retornar ao Espírito Santo. Eu quero, eu preciso, né? Eu preciso. Isso, eu tenho extrema necessidade, como diz a Helena Precisa. Guerra. Numa alma sem, não tem como. Não existe. Amém, amém, amém. Segunda coisa, Helena Guerra deixou como profecia a renovação da face da Terra. A Terra não pode ser renovada. O universo, o Brasil, os Estados Unidos, a Europa, a África, nada pode ser renovado sem o Espírito Santo, porque é Ele que renova, fazer novamente. novo, novamente. Então, cara, eu tô tentando estudar, tô tentando ouvir esses intelectuais, mas ninguém tem uma nova nomenclatura para esse tempo. Todo mundo só está falando de novo normal, novo normal. Não é novo normal. Porque Deus não faz o normal de novo. É algo novo. Tem que ter uma revelação. Mas vai ter. Papa Francisco já falou o substrato do negócio, a química, a fórmula. Mas eu estou esperando essa expressão. A renovação da face da terra. A gente diz isso, né? Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Muito bem. Padre, terceira coisa que Helena Guerra deixou foi o que ela chamou de novo cenáculo e cenáculo permanente. O que seria o novo cenáculo ou cenáculo permanente? Nesse nosso livro, né, Os Escritos de Fogo, onde estão as 13 cartas dela, a encíclica de Leão XIII, os 2 decretos que nós traduzimos em português, que não existiam, para que a gente fizesse a novena e os padres pregassem sobre o Espírito Santo, por ocasião de Pentecostes, ela fala que o cenáculo se alargaria. Ela diz, os confins do universo se alargaram. Não se alargarão. Alguém traduziu errado. Não. Se alargaram. Já aconteceu. Uhum. O Espírito já foi derramado sobre toda a carne. Só que é preciso ainda que esse novo cenáculo seja reaberto sempre. É esse movimento de você voltar ao cenáculo. A igreja que nasceu no cenáculo precisa retornar, como nos Atos dos Apóstolos. Quantos Pentecostes aconteceram? Quando eles estavam fracos, abatidos, em quaresma, deprimidos, ansiosos, cheios de trauma, tinham apanhado, estavam desanimados, eles voltavam, oravam, o lugar tremia, neguinho orava em língua e voltava de novo até o martírio acontecer. O que acontece? Ela diz que é preciso ter cenáculos permanentes, que seriam união dos fiéis orando. Então, qualquer grupo pode ser um cenáculo permanente. Se você pede o Espírito Santo, não é para rezar, no caso dela, tá, gente? Não é cenáculo com Maria. Ontem eu até coloquei isso para uma pessoa. Eu quero começar um grupo com a Beata e a gente vai rezar o texto. Não. Bem, você pode, todo mundo pode fazer o que quer, né? Mas o negócio da Beata não era rezar o terço, não. Ela fala de Maria, ela conhece o lugar de Maria, ela entende Nossa Senhora perfeitamente,
é a Virgem do Cenáculo, mas ela reclama. Ou a Ave Maria é mais conhecida do que a oração do Espírito Santo, e não pode. Quem fez Nossa Senhora foi o Espírito Santo. Né? Então, esses grupos não é para rezar o terço. Esses grupos existem para pedir o Espírito Santo. Esses cenáculos permanentes que ela falou. E é uma união, uma oração ininterrupta. Por exemplo, em Uberlândia, onde aconteceu o milagre, eles oram até hoje. Ironi tem também esse costume. Pessoal nosso, alguns de Rio Bonito, de fazerem a novena de maneira perpétua. O Rosário do Espírito Santo todos os dias. A Beata formou lá uma estratégia, porque naquele tempo não podia comungar todo dia, né? Então, eram 7 pessoas no grupo do cenáculo, cada uma pedia o dom do Espírito Santo para os outros 6. Então, essa semana eu vou pedir sabedoria. Muito legal isso. E aí, ótimo, eu vou à missa uma vez na semana e vou meditar a palavra. A gente falou da Bíblia no começo. Helena Guerra ficou atrás da porta, ouvindo a aula que era para o irmão dela que ia ser padre, porque as aulas eram tudo em latim naquele tempo, né? E ele recebeu aula em casa, que a família deles era rica, e porque ela aprendeu latim em 6 meses. Nós não aprendemos nos anos todos, ela aprendeu em 6 meses. E ela começou a ler. Desculpa, o senhor aprendeu, eu que não aprendi. Eu não sei. E aí, ela conseguiu ler a Bíblia e os padres da igreja. Por isso que a doutrina dela, a teologia dela é tão poderosa. Então, o terceiro presente foram esses cenáculos permanentes. A partir de amanhã, a gente vai começar todo dia a rezar 9 horas. Se Deus quiser. Né? No Instagram, 9 horas da manhã, hora de Pentecostes. Quarto presente que Helena deixou foi o decreto e a encíclica do Espírito Santo que ela conseguiu do Papa Leão XIII. Né? Helena Guerra escreve em 17 de abril de 1895. Logo, logo, o Papa Leão XIII escreve um decreto. Em maio, ela escreve em abril, o Papa responde imediatamente em maio. É esse decreto aqui, ó. Provida Matris Caritate. De maio, ó, 5 de maio de 895. E ele pede que todo mundo faça a novena. A Beata continua a escrever. 2 anos depois, 9 de maio de 1897, o Papa Leão XIII escreve a primeira encíclica do Espírito Santo na história. Levaram-se 1897 anos para que nós tivéssemos o primeiro documento oficial sobre o Espírito Santo na história da igreja. E 99% dos irmãos e das irmãs que estão aqui nunca leram ele. Até hoje. Essa encíclica nunca foi lida. Essa encíclica está aqui, tá? Ela existe aqui dentro. E se você for rato de biblioteca, sebo virtual, a última vez que editaram ela no Brasil tem uns 50 anos. Mas eu consegui dar um jeitinho e ela ficou aqui dentro. Mas na internet também tem, também é fácil. Em espanhol tem. Eu encontrei em português. Então libera no nosso site. Eu encontrei em português. Libera no nosso site. Então, esse foi o quarto ponto e presente que Helena Guerra nos deixou. Quinta coisa, ela falava de um culto doméstico e universal ao Espírito Santo. Alguém já escutou essa expressão? Culto doméstico. É o culto do dia a dia. É o que você fez hoje. Quem aqui rezou o Espírito Santo hoje? Quem aqui vai rezar o Espírito Santo amanhã? Parabéns, Gilvan. Você foi um dos 1%. 1%, olha, quem mais? Só. Tenho quase certeza. Aqui. Nós precisamos desse culto diário ao Espírito Santo. Então, esse culto doméstico, o culto do dia a dia. A gente falava ainda agora, cadê os pais que ensinam as crianças tantas coisas e não ensinam a oração ao Espírito Santo? Ensina a Ave Maria,
mãezinha do céu, Santo anjo. Anjo do Senhor. Mas cadê que ensina o neto e o filho a rezar o Espírito Santo? Ensina nada. Eles não Ensina sabem, nada. né? 2% aqui, 2%, no máximo, no máximo, no máximo. Sexto dom que a Beata nos deixou. A milícia do Espírito Santo. Cara, eu sou do Rio, milícia. Não, a milícia do Espírito Santo seriam pessoas que trabalhariam pelo Espírito Santo. Trabalhariam de duas maneiras. Fazendo material, produzindo material do Espírito Santo. Eu encontrei ainda agora, por exemplo, isso aqui, ó. Um menino do Nordeste que fez isso. Ele colocou as orações da Beata num folder. Botou o Rosário do Espírito Santo, ó, e distribuiu. Não vendeu, não vendeu, não vendeu. Tá? Porque... Na porta da minha igreja, o que é que eu fiz? Olha. Ô, glória! Na Alemanha! Sim. Amém, 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 amém. Então nós precisamos, se você está fazendo alguma coisa, até a própria novena, né? A gente vende, já vendeu essa novena por R$5. Às vezes a gente passa por R$7, R$10, né? Dependendo de onde estão. Tem gente que, cara, R$10 não é nada, né? R$7, R$12. Tem gente que compra e dá para os outros, porque uma novena dessa não tem preço. Não tem. A primeira novena da história da igreja ao Espírito Santo, o novo cenáculo. Né? Oficial. Oficial também, gente. Já está aí a Canção Nova, Comunidade Shalom, né? Padre Carlinho, todo mundo já tem nas redes aí. Todo mundo já tem. Então, por favor, James, vamos ajudar. Eu não sei o que dá para a pessoa. Dê o livro do Espírito Santo, né? Dê um rosário do Espírito Santo. Hoje, nós ganhamos uma pessoa lá de Goiás, a Isa, né? Ela sentiu no coração e ela vai fazer a doação de 1000 rosários do Espírito Santo para as pessoas, né? Olha que graça, padre. Olha que graça. Nós demos 5.000 rosários do Espírito Santo que a gente trouxe de Luca quando chegamos há 17 anos aproximadamente atrás. Então, a milícia do Espírito Santo, que a Beata fala na 10ª carta, foi o 6º presente que a Beata nos deixou. O 7º presente da herança espiritual que a gente recebeu da Beata foi a consagração do século XX ao Espírito Santo. Ela escreveu, pediu a Leão XIII, e Leão XIII, cara, muito show esse Papa, eu amo ele, porque não tem como não amar, cara. Obedeceu, foi dócil, naquele tempo que o Papa era o Power, cara, Mega Plus, escutou Helena Guerra. E aí, o que aconteceu? 1º de janeiro de 1901, na Basílica São Pedro, ele entra e canta Veni Creator Spiritus, Mentes Tuorum Visita. A gente aprendeu, né, padre? Olha como é que serviu o Veni Creator nas madrugadas. Glória a Deus, por a gente já ter aprendido, né, o Veni Creator. E você e eu nascemos no século consagrado ao Espírito Santo. Segundo o padre Jonas, nenhum século na história foi sentido tanto esse derramamento e essa experiência do Espírito Santo como o século XX. E eu e vocês nascemos justamente nesse século. Padre Jonas diz, nós somos frutos da consagração do Espírito Santo que a Beata pediu. Glória a Deus! Obrigado, 23 de junho de 1835. Obrigado por você não ter morrido naquela carroça quando tua mãe caiu. Glória! 8ª coisa que a Beata nos deixou. A Carta aos Bispos de 1902. Muita gente não sabe. Nós traduzimos para o português. Está aqui a cartinha de 1902. Uma carta que o Papa mandou para os bispos. Adfovendo in Christiano Populo. Para o afervoramento do povo cristão. Por quê? A galera interpretou mal, achando que o pedido
da novena era só para 1895. O Papa falou, não, é para sempre. A gente precisa do Espírito Santo sempre. A novena tem que ser feita sempre. E foi a Beata que continuou falando isso para o Papa, né? Porque a Beata dava sempre aquele feedback no Espírito para o Papa. Nona coisa que a Beata pediu, e daqui para baixo não tem mais. Não aconteceu, ok? Foram 8 coisas que a Beata conseguiu naquele tempo da igreja. Faltam 3 coisas. Nunca falei isso. Estou falando isso depois de ter... Ela pediu uma ladainha ao Espírito Santo. Que o Papa aprovasse a ladainha. Nós temos ladainhas ao Espírito Santo. Mas essa resposta dela não rolou, não. Interessante que ela fala do bispo de Bruxelas, de Malines, na Bélgica. Lembra alguma coisa? Quem é estudioso? O documento de Malines. O documento de Malines. O cardeal Léo Josef Suenis. Lembra alguma coisa? 10ª coisa que a Beata pediu e que ainda não aconteceu. Um colégio onde pudesse formar novos sacerdotes que fossem devotos do Espírito Santo. Ou, a Beata é muito flexível, né? Ou um colégio onde pudesse ter devoção ao Espírito Santo. Não sei. Vou fazer suspensão de juízo. E por fim... Servo de Rio Bonito? Não sei. E por fim, ela pediu também um cenáculo entre os padres. Um cenáculo permanente entre os padres. É na 9ª carta dela. O padre está viajando, está falando... Já bebeu? Não. Gente, ela falou. Na 9ª carta. Cenáculo permanente, olha aí, ó. Para o clero. Então, seria um grupo de oração dos sacerdotes. Podia ser assim, né? Quem sabe? Vamos criar. Vamos criar. A gente está rezando. Por que os padres não podem rezar também por aqui? Nós fazíamos nosso grupo de oração lá, o seminarista na Canção Nova. Amém. É verdade. Sabe o que eu me lembrei agora? Só abrindo um parênteses aqui, porque vamos cuidar do horário também. Faltam aquilo que nós fazíamos nas quintas-feiras, das 11 à meia-noite. Você lembra que a nossa programação, como é que era? Sim. Nós tínhamos adoração, nós tínhamos as vésperas, tínhamos adoração, depois íamos para os nossos quartos, depois voltávamos. Toda quinta-feira nós fazíamos aquele momento, claro, um momento de silêncio, mas um momento de profunda comunhão também. Às quintas-feiras, de 11 horas, todo mundo saía do corredor escuro de batina para a capela. Meu Deus, só Deus, né? Nós precisamos atingir os padres. Se os padres não forem encharcados com essa necessidade do Espírito, nós vamos continuar na mesma. Por que Helena Guerra dizia que os primeiros a retornarem ao cenáculo tinham que ser os ministros de Deus? Por que ela foi colocada prisioneira dentro do quarto dela 9 anos pela maçonaria e pela arquidiocese dela? Porque ela foi acusada de roubar dinheiro, porque ela mandava livro para padre na Rússia, na Argentina, na Espanha. E por que Deus falou para Conchita do novo Pentecoste sacerdotal? Conchita é irmã de Helena, né? Pede à igreja um novo Pentecostes que precisamos. Sacerdotes santos pelo Espírito Santo. É preciso acontecer um Pentecoste sacerdotal. É preciso ter seminário de vida no Espírito para sacerdotes. Nós, olha só, se já é uma tragédia um leigo que não conhece o Espírito Santo,
Imagina Imagina um o padre. padre que não conhece o Espírito Santo. O cara entra no seminário, estuda filosofia, estuda teologia, é ordenado e não tem experiência pessoal com o Espírito Santo. Como é que ele vai pregar no Espírito? Como é que ele vai ouvir no Espírito? Como é que ele vai absorver no Espírito? Como é que ele vai conduzir e pastorear no Espírito? Não se pode. O pastoreio é vida no Espírito. Quem pastoreava Paulo e Barnabé falava, não entra aí não, vai para lá, vai para cá. Vai, que se pode, que não pode. Os apóstolos só foram ordenados e pentecostes. Então, por que ela entendeu isso? Não adianta. O Papa pode escrever 10.000 encíclicas. Se o sacerdote não prega sobre o Espírito Santo e não leva o povo a viver a vida no Espírito, não vai. Por isso que na primeira carta ela já entra dando sola na galera, dizendo, fazem muitas pregações, falam sobre os santos e Nossa Senhora, fazem novenas, é ótimo. Mas quem é que faz uma pregação sobre o Espírito Santo? Padre, eu estive também desse lado, tá? Eu sentei no banco durante 2 anos. Vai à missa na Ascensão do Senhor. Vai à missa no dia de Pentecostes. Vai na missa em que o Evangelho fala do Espírito Santo. O que você tem? Vácuo pneumatológico. Déficit pneumatológico. Porque nem tem essa... A maioria dos seminários no Brasil não tem pneumatologia. Não tem pneumatologia. É algo que a gente precisa pedir muito a Deus. Preocupante, preocupante, preocupante. E as vocações que vieram dos grupos de oração? Por que todo mundo se encolhe, se enfria e vai para o armário depois? Precisamos. Helena nasceu também para... Por que todos os padres gostam dela? Não dá para entender, né? Uma beatinha, com todo respeito à minha pequena mãe, que não tem nada de... né? Porque, por que os padres todos ficam apaixonados por Helena Guerra? Tem que ter um mistério, porque a vida dela está entrelaçada. Ela teve um irmão padre. Não foi só por isso. Mas tem um mistério aqui. Tem um mistério. Nós precisamos do Espírito Santo. Não há dúvida que o Espírito Santo está levantando os papas que ele quer. Está levantando os bispos que ele quer. Mas ele precisa levantar os padres que ele quer. É preciso levantar um povo santo pelo Espírito Santo. Que tenha como principal foco invocar, amar e adorar o Espírito Santo. Padre, quem quiser, a gente fez um e-book, Herança Espiritual, está no nosso site, www.beatahelenaguerra.net.br beatahelenaguerra.net.br A Herança Espiritual de Helena Guerra. Tem um e-book maravilhoso lá, tá bom? E daqui a pouco, 10 horas, Ironi e Padre Carlinhos adorando em ação de graças. Padre, adentra e fecha aí. Obrigado por ter ficado até 1h da manhã com a gente. Leva fogo para a Alemanha, Padre. Fala do Espírito Santo para os brasileiros e para os portugueses e para esse povo também alemão. Porque tem os 2 teólogos, Müller, que começou também. Helena Guerra foi, nessa parte devocional, a pioneira e a precursora, mas tem o J. Miller, que foi praticamente o primeiro aí que começou a falar da eclesiologia pneumatológica e ficou também no vácuo. Se levanta aí, meu amado. Aprendendo alemão primeiro. Amém. Nos abençoe e faça as considerações finais. Temos 55 segundos. Toda a bênção. Mas só agradecer a todos e lembrar que daqui a pouco o Carlinhos, que está conosco aqui, vai estar com ironia também, encerrando esse dia qual nós comemoramos. Lembrar que a partir de amanhã, às 9 horas da manhã, estaremos rezando todos os santos os dias, o rosário ao Espírito Santo, às 9 da manhã. Tá bom? Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor Deus de bondade, Pai de misericórdia, nós pedimos a tua bênção, a tua graça sobre esses teus filhos aqui reunidos hoje, a qual, se nós temos a alegria de termos celebrado nesse dia, o nascimento dessa tua filha tão amada, que nos chama a viver o cenáculo. Nós pedimos a tua bênção e a tua graça. Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Unidos Pelo Espírito, unidos pelo avivamento UPA. Obrigado a todos os filhos e filhas da Beata do mundo inteiro. Unidos. Santa noite. Até daqui a pouco. Se Deus